Fala, nação, mais um vídeo de pré-jogo aqui. Vamos aquecer, né? Fla-Flu no fim de semana, no caso Fluminense e Flamengo, o mando de campo é deles. Torcida dividida, normalmente seria só 10% pro Flamengo, mas o Fluminense aí liberou, né? Permitiu. Claro, eles precisam de verba, precisam de dinheiro. Sabem que a torcida que vai ao Maracanã é do Flamengo, então liberou que ficasse meio a meio na partida dessa rodada do campeonato. Bom, falando um pouquinho do confronto, historicamente o Flamengo nunca tem facilidade para enfrentar o Fluminense. Clássico é clássico e vice-versa. Essa frase tão antiga é sempre atual. Por mais que estranho fique, nunca é fácil ganhar um clássico. E nós temos aí nos números do Campeonato Brasileiro uma prova disso. O Flamengo já ganhou 24 jogos, o Fluminense ganhou 24 jogos e foram 18 empates. Hoje pode ser o tira-teima, e eu creio muito que o Flamengo vai passar à frente aí, conseguindo sua 25ª vitória. Muitos desfalques de ambos os times, tá? Não só o Flamengo, vou falar do Flamengo daqui a pouco. O Fluminense também tem desfalques importantes. Fred não joga, que é o principal jogador deles. O Bobadilla, que seria o reserva imediato, não joga. E o zagueiro Nino, que na parte defensiva ali é o destaque deles, até campeão olímpico, né? Não vai participar do jogo. Mesmo assim, eles enfrentam o Flamengo sempre e criam dificuldades. Se hoje estivéssemos com o Flamengo completo no campo, ainda assim o Fluminense provavelmente criaria dificuldades ao Flamengo. Porém, não é dessa maneira que vai acontecer, tá, galera? Muitos desfalques, muitos jogadores aí que ainda não saiu a lista de escalados para o jogo, mas ainda podem até aparecer fora dessa lista, né? E a torcida pode não entender muito, mas os jogadores estão aí muitos a pontos de lesionar, a pontos de estourar musculatura, muitos que estão atuando em muitas partidas e com muita dedicação, e isso pode ser um problema para o Renato fazer a escalação dele. Por que um problema? Porque o Flamengo tem quarta-feira um jogo decisivo, um jogo importantíssimo para as pretensões do Renato. Uma possível eliminação no Maracanã deixaria uma pressão muito grande em cima dele. Do Flamengo nem tanto, que o Flamengo está na final da Libertadores, tem como buscar o brasileiro, mas a torcida não aceitaria uma eliminação. Conseguimos buscar o resultado no final no primeiro jogo, o jogo não foi muito bom, agora só precisamos de uma vitória simples no Maracanã. Então, é um jogo muito importante. Ah, mas Vitor, o Fluminense não é importante hoje? É importante demais nessa rodada do brasileiro. Porém, galera, não é tão simples. O time do Flamengo que pode ir a campo, vamos lá, eu colocaria o time assim: Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René. Arão, Thiago Maia, Andrés, Everton Ribeiro, Michael, e só sobrou o Vitor Gabriel para jogar, né? Só sobrou o Vitor Gabriel. Por quê? Gabigol machucado, Pedro machucado. Olha aí como a situação tá difícil. Ah, mas você tem o Kennedy, você tem o Vitinho. Renato pode improvisar. Ele não tem demonstrado muita vontade em fazer esses improvisos. Jogar de repente com o Vitinho como falso 9, o próprio Kennedy como falso 9. Promover a volta do Diego Ribas, caso, por exemplo, o André já esteja meio que na hora de dar uma segurada. Tirar o Thiago Maia do meio campo, descer o Andrés e colocar o Diego Ribas para jogar. Colocar o Diego Ribas na função que ele vinha fazendo com o antigo técnico, de segundo homem no meio campo. Todas essas possibilidades podem acontecer. Pensando no que o Renato vem fazendo, ele não está improvisando muito. Ele não tem improvisado muito. Ele tem tentado colocar jogadores nas suas posições, sejam eles quais forem. E pensando por esse lado, ele deve fazer novamente. Tá? O Fluminense deve armar o time deles naquele 4-1-4-1, né? Um homem ali de frente protegendo a zaga, fazer a retranca que normalmente eles fazem. Né? Se o técnico dele está vendo os jogos do Flamengo, está percebendo a dificuldade que o Flamengo tem encontrado em transpor as linhas de 5 quando a fase defensiva do adversário é assim, né? Aquela linha de 5 tem dificultado muito para a linha de ataque do Flamengo passar por ela. Então, de repente, na fase defensiva ele coloca uma linha de 5 na defesa e depois ele modifica o esquema para a saída. O Flamengo precisa fazer o quê? Se você pega um adversário muito fechado, tem que abrir o campo, tem que espaçar o campo, tem que jogar pelas pontas. Talvez colocar um homem aberto em cada ponta. E hoje não temos muita opção para jogar pelo meio, mas tem que ser de repente o Vitor Gabriel mesmo. Um atacante de origem, um centroavante que vai estar ali e sabe ocupar aquele espaço. Se ele tem qualidade, se ele tem técnica, é outra história. A gente tem que fazer o quê? O elenco não é esse? Saiu o Pedro, saiu o Gabigol, saiu o Pedro, ficou o Vitor Gabriel. Como o Renato não é de improvisar, eu estou acreditando que ele vai colocar o Vitor Gabriel ali na frente. E se precisar durante o jogo, ele vai mexer em alguma coisa. Uma coisa que é muito importante, a gente questiona a falta do Arrascaeta, a falta do Gabigol, a falta do Bruno Henrique. Pô, isso faz uma falta bizarra. Mas para
ficar pior ainda pra gente, Felipe Luiz não jogar. O Felipe Luiz é uma falta absurda na construção da jogada, né? Na questão de dar uma segurança ao próprio Léo Pereira quando ele está em campo. Então, sem o Felipe Luiz, nós temos uma dificuldade imensa de sair jogando, de adentrar o campo adversário, de quebrar aquela primeira linha de marcação. Então, vamos ver como vai ser, né? De repente, hoje era um jogo para o Renato ser um pouco mais ousado e colocar o Ramon ali, tá? Não sei o que se passa com o Ramon, se de repente nos treinamentos não consegue agradar o técnico, se há a tal panela que muita gente defende, né? Se o moleque de repente não é tão disciplinado assim, tem muita coisa que envolve. Mas hoje, eu acredito muito que poderia ser o jogo para dar uma oportunidade ao Ramon. Esse moleque vem jogando clássico desde pequeno. Pressão não vai ser para ele. Ah, enfrentar o Fluminense é uma pressão? Não. Esses garotos na base do Flamengo jogam contra o Fluminense toda hora, tá? E já mostraram que tem personalidade. Não sou dos caras que defendem assim ataques ao René, ofensas ao René, mas conforme os jogos vão passando, a pressão vai aumentando. E hoje é um dia que se o René não estiver correspondendo, ou até mesmo se o Flamengo não estiver correspondendo tanto, a torcida vai voltar a sua bateria toda para o René, toda para o Léo Pereira, e isso pode atrapalhar o time. Queria deixar um apelo à torcida aqui, à nação, que não façam aquelas coisas de no decorrer do jogo, no intervalo do jogo, vaiar o time. É para apoiar, gente. E vaiar no final se der errado, tá? Porque na situação que o Flamengo se encontra, jogadores lesionados, né, jogadores com risco de lesão, calendário apertado, a CBF sacaneando o Mengão, nós, torcedores, temos que fechar com o time. Temos que fechar. Vamos ao Maracanã, vamos mostrar a eles como é torcer, como é apoiar o Flamengo, que a vitória vem. Ainda é possível ganhar todos os títulos. Acho difícil? Muito. Mas ainda é possível. E, obviamente, se a gente criar aquela sintonia que eu falo sempre, time, torcida, torcida, time. O campo interligado com a arquibancada, tá? É isso que é fundamental para que o Flamengo possa buscar essa vitória e a gente secar muito, torcer muito por um tropeço das galinhas de Minas lá contra o Cuiabá. Cuiabá fez aquele papel contra o Flamengo no Maracanã, segurou o Flamengo. Espero que o Renato tenha trocado uma ideia com o amigo Jorginho ali, né? Pô, Jorginho, segurou a gente aqui e atrapalhou. Vê se segura os caras lá no Mineirão também. E o Jorginho deve ter respondido, é claro, irmão, a gente é amigo, conta comigo. Vou dar meu jeito. Tomara, né? Porque acredito muito que o Flamengo tenha condições de buscar todos os títulos, sim. Mas nesse momento eu tô sentindo que o calendário do brasileiro pode ser aquele diferencial e que pode nos derrubar, infelizmente. As Copas estão aí, o Flamengo precisa garantir a vaga quarta-feira para dar uma tranquilizada e aí sim voltar as baterias só para o brasileiro. Hoje é um jogo importante, não perder hoje, porque a semana que vai vir pode ser muito problemática com uma derrota do Flamengo contra o Fluminense. Creio que não vai acontecer, tá? Vamos ganhar hoje, vamos ganhar a quarta e passar para a final, e vamos ganhar do Atlético Mineiro na busca dessa tão sonhada tríplice coroa, como o pessoal chama, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e Libertadores. Lá no final do ano, a gente busca o Mundial para poder ser a cereja do bolo. Saudações rubro-negras.